Graça e paz, meu querido, que Deus abençoe muito a sua vida. Nós estamos iniciando a nossa quarta aula sobre História da Igreja, o módulo de História da Igreja Antiga, que é um período da História da Igreja que ele vai mais ou menos do ano 5 a.C. até o ano 590, compreendendo aí um período de 600 anos, onde a Igreja incipiente, após a ressurreição de Cristo, os apóstolos eles iniciam então esse processo na era apostólica, que ela dura até mais ou menos o ano 96 depois de Cristo, com a morte de João, o último apóstolo vivo, e nós começamos então o período da patrística, mais ou menos no ano 100 depois de Cristo, até o período de 590, alguns historiadores vão colocar no ano 680, e isso varia muito de autor para autor, mas aqui nós vamos compreender um período aí até o ano 590. E é importante porque hoje nós vamos falar justamente sobre essas pessoas importantes durante o período da patrística, após os apóstolos eles morrerem, as testemunhas oculares de Jesus elas não existirem mais, e então existe essa necessidade de nós termos líderes para que essas pessoas elas possam guiar a igreja, elas tenham essa finalidade, essa funcionalidade de guiar a igreja diante de um período muito complicado em que, como nós vimos na nossa última aula, nós teremos várias e várias heresias, nós ainda temos a dificuldade em relação à perseguição do Império Romano. Então, essas pessoas elas lideraram a igreja durante esse período muito difícil, muito complicado, e é importante a gente, primeiramente, refletir por que nós, protestantes que somos, temos que conhecer os pais da igreja. Qual que é a finalidade de eu saber aquilo que essas pessoas elas falaram, aqueles primeiros cristãos, aquilo que eles falaram, escreveram, deixaram de legado? Por que eu deveria me importar com isso? E essa pergunta ela decorre muito porque nós temos um certo tipo de preconceito em relação aos pais da igreja, aquelas primeiras pessoas que foram responsáveis por essa liderança da igreja nos primeiros séculos. Porque a maioria desses pais, eles são pessoas que foram canonizadas pela Igreja Católica Romana, no sentido de que a maioria das pessoas que nós vamos ver, elas são consideradas santas hoje, são pessoas que têm as suas festas de veneração, como Santo Inácio, como São Clemente. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas pessoas e justamente elas tiveram essa canonicidade muito em função daquilo que elas fizeram nesse período. E isso então pode gerar em nós, protestantes, um certo tipo de preconceito, principalmente por esse fato. E outro porque, como é um período muito antigo, quando nós vamos ler a respeito dessas pessoas e ler aquilo que elas deixaram, aquilo que elas escreveram, normalmente uma linguagem mais complicada para nós, porque ela está em um outro período, está num período completamente diferente, e nós ainda temos que ver que muitas dessas pessoas que escreveram, muitos desses pais, eles erraram em algumas coisas, mas eles acertaram muito em outras coisas, e eles foram absolutamente importantes. E para nós refletirmos um pouquinho sobre isso, eu queria deixar aqui com vocês essa frase do Charles Spurgeon, um puritano do século XVIII, do século XIX, e ele fala o seguinte: parece estranho que certos homens que falam tanto sobre sobre o que o Espírito Santo lhes revela, pensem tão pouco no que ele revelou a outros. E é importante a gente ter isso em mente, porque o Espírito Santo, ele teve todo esse cuidado da providência de guiar a igreja dentro de uma doutrina sadia, e essa doutrina sadia ela vai perpassar pelos pais da igreja. Nós vamos observar que muitos desses pais, muitas dessas pessoas, elas têm essa ênfase, eles têm essa necessidade de demonstrar a verdadeira doutrina, o que nós vamos conhecer como ortodoxia, que seria o ensino correto, a doutrina correta, o ensinamento correto que essas pessoas tiveram durante esse período. E isso é algo absolutamente importante.
Para nós iniciarmos, então, o nosso estudo sobre os pais da igreja, é importante que nós saibamos quem são os pais da igreja, quem eles foram, o que eles são. E, em primeiro lugar, a gente pode consultar um dicionário. O dicionário da Igreja Cristã de Oxford, ele vai trazer para nós a seguinte definição. Os pais da igreja são aqueles autores que escreveram entre o final do século I e o final do século VIII, que é o período da patrística. Aqui a gente pode ver que eles discordam um pouco de outros autores em relação ao que seria esse período da patrística. Alguns colocam o fim, igual eu coloquei para vocês, em 590, e outras pessoas vão colocar um pouquinho mais além. Mas isso não tem uma relevância muito grande para nós, na nossa realidade de igreja e de missão local que nós fazemos. Esses autores defenderam o evangelho de heresias e enganos, apresentaram comentários abrangentes sobre a Bíblia, publicaram inúmeros sermões, exibiram o significado e as implicações dos credos, registraram acontecimentos passados e presentes na história da igreja e relacionaram a fé cristã com o melhor do pensamento de sua própria época. Então, isso é algo importante porque nós vamos ver que os pais da igreja eles surgem nessa necessidade de, além de guiar a igreja, também de dar uma resposta, que a igreja ela possa dar uma resposta à cultura da época. E isso é algo que nós fazemos hoje. Nós temos que dar respostas à nossa cultura e nós temos muito o que aprender disso com os pais da igreja durante esse período, que era um período que as pessoas ainda caminhavam muito em certos aspectos, existia uma dificuldade muito grande em relação a publicar livros, publicar sermões, homilias, igual nós vamos ver que alguns publicaram, e essa atitude e todo esse cuidado que essas pessoas tiveram é algo admirável, dado a dificuldade que eles tinham de fazer qualquer coisa, de conseguir propagar qualquer tipo de ideia. E quais são as características dos pais da igreja? A gente pode elencar nesse momento 4 características que esses padres, né, padre e pai é a mesma coisa, para a gente poder entender o termo, o significado que ele tem e não trazer isso muito para a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, eles têm 4 características que nós vamos elencar aqui no sentido de definir bem quem são essas pessoas. A primeira é a ortodoxia da doutrina. São aquelas pessoas que prezavam e primavam por um ensino correto, fundamentado na palavra de Deus. O segundo aspecto é a aceitação pela igreja como elos importantes de transmissão da fé cristã. Ou seja, foram aquelas pessoas justamente que fizeram um elo entre as testemunhas oculares, entre os apóstolos e a igreja nos seus primeiros séculos. As pessoas que foram absolutamente fundamentais na transmissão da mensagem de Cristo, na transmissão da mensagem dos apóstolos, para essa igreja que estava dando seus primeiros passos sem os seus principais líderes. O terceiro é a santidade de vida. São pessoas que durante o período que elas estiveram na igreja, elas tiveram uma vida absolutamente voltada para Cristo. Elas renunciaram muito daquilo que elas viveram, renunciaram muito das suas carreiras públicas, carreiras políticas, riquezas em prol de Cristo. Alguns renunciaram à sua própria vida em prol de Cristo. E terem vivido entre o final da Era Apostólica, o ano 100, e as mortes de João de Damasco, 749 no Oriente, e Isidoro de Sevilha, em 636 no Ocidente. Isso, então, é uma definição que esse autor ele vai trazer para nós, mas nós não vamos nesse período tão longo, nós vamos ver uns pais um pouquinho mais próximos do período apostólico, que são, de igual modo, importantes, e cumpre eu já falar para vocês que não dá para a gente estudar todos. Nós vamos ver um pouco dos pais, alguns exemplos, alguns proeminentes, alguns importantes, e deixarei de falar também de alguns outros pais que seriam tão importantes quanto esse que nós vamos falar. Mas o sentido é que aqui seja uma pequena introdução a respeito da vida desses homens, e é lógico que se você tiver o interesse e quiser, você pode estudar isso por outros meios. Eu vou apresentar no final da nossa aula os livros
em que você pode ter esse contato mais profundo com os pais da igreja. Então, meus amados, os pais da igreja, devido ao longo período da era patrística, podemos dividir os pais da igreja em 3 grupos, uma vez que esses grupos eles terão características em comum. Nós podemos ressaltar que as batalhas e provações enfrentadas por esses primeiros bispos e padres não eram iguais, eles não enfrentavam as mesmas batalhas, eles não enfrentavam as mesmas lutas, elas mudavam de acordo com o que mudava a cultura, de acordo com aquilo que surgia de novo pensamento dentro dos ciclos teológicos, dos ciclos filosóficos. Então a gente vai perceber que esses pais eles vão mudando, eles vão evoluindo no decorrer dos anos. Então eles têm que buscar diferentes respostas e enfoques, de acordo com aquilo que era questionado à igreja. Nós podemos dividir os pais nos seguintes grupos: os pais apostólicos, os pais apologetas e os pais polemistas. Nós ainda teríamos um quarto grupo, que seriam os pais latinos, que esse nós não vamos falar na nossa aula, porque senão a aula vai ficar muito grande, muito extensa. Mas hoje nós vamos estudar esses 3 grupos que são de extrema importância para que nós consigamos entender bem o que foi essa transição do período apostólico para o período da patrística. Em primeiro lugar, então, são os pais apostólicos. A principal característica dos pais apostólicos foram que esses pais eles foram os primeiros líderes da igreja quando todos os apóstolos eles haviam morrido. João, que faleceu na cidade de Éfeso, aproximadamente em 90 depois de Cristo, entre 90 e 96, a gente não tem muita certeza em relação a essa data. Quando João morre, então, inicia o período da patrística, e esses primeiros pais desse período da patrística, eles são conhecidos como pais apostólicos. E qual que é a principal característica dos pais apostólicos? É o fato de que eles tiveram contato com os apóstolos. Eles conheceram pessoalmente alguns dos apóstolos, sendo que alguns desses padres eles foram treinados pelos apóstolos. E isso é algo extremamente importante. E hoje eu pretendo trazer para vocês os seguintes pais apostólicos: Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, a Epístola de Barnabé, Pastor de Hermas e a de Daquê. E você pode ter estranhado um pouquinho esses três últimos nomes, porque alguns dos pais apostólicos eles não eram pessoas, mas documentos, que são o caso da Epístola de Barnabé, Pastor de Hermas e de Daquê. Foram documentos que, por muitos, eles são anônimos, nós não temos como definir bem qual foi o seu autor, mas eles são de extrema importância porque eles vão mostrar para nós como que funcionava o cotidiano e o dia a dia da igreja durante esse período. Eles foram o elo entre os apóstolos e os cristãos do século II, pois transmitiram as tradições apostólicas e as orientações em relação à fé ortodoxa. Eles foram, então, meus queridos, uma proteção que as pessoas elas terão ali a partir do século II, do século II, em relação às heresias e às heterodoxias que surgiram naquele período. Eles são os responsáveis por ter esse primeiro embate, principalmente do gnosticismo, que já começou no período apostólico. E é muito interessante, então, a gente conseguir ressaltar isso e conseguir concatenar esse tipo de ideia. Ter isso na nossa mente, de que os pais apostólicos eles tiveram esse primeiro embate, essa primeira luta, então nós vamos ver que os seus escritos e aquilo que eles deixaram são coisas que têm um caráter muito prático em relação à vida cristã. Eles não vão ser uns pais que vão filosofar muito, teorizar tantas coisas. Eles vão trazer aspectos mais práticos para a vida dos crentes daquela época. E isso, meu querido, se dá principalmente porque o cânon, os livros, a lista de livros considerados inspirados e autoritativos pela Igreja do Novo Testamento, ela ainda não estava fechada. Ela ainda não havia sido definida. Então, isso, além de ser algo que a gente consegue entender o porquê que essas pessoas eles não tiveram um labor teológico tão grande no sentido de filosofar teologia, de produzir teologia, num nível mais profundo, como os próximos que nós vamos estudar eles tiveram,
mas a gente também consegue reconhecer a dificuldade que esses pais tinham. Porque eles não havia sido ainda definido quais eram os livros inspirados. A igreja ela já havia recebido a maioria dos seus livros, o cânon já existia, mas ele ainda não era um cânon oficializado ainda, institucionalizado pela igreja, igual nós temos ele hoje. E o nosso primeiro pai da igreja que nós vamos estudar foi Inácio de Antioquia, do final do século I e início do século II. Ele foi bispo na igreja de Antioquia, na Síria, substituto de Pedro. Pedro saiu, Pedro foi bispo também da cidade de Antioquia, e quando Pedro sai, quem substitui ele é Inácio. Pedro sai para poder ir para Roma. E outro ponto interessante da vida de Inácio é que ele foi ele foi discípulo de João. Ele foi treinado pelo apóstolo João e também tem-se, né, que ele teria conhecido pessoalmente o apóstolo Paulo. Ou seja, uma pessoa que teve contato com 3 apóstolos, tinha então uma bagagem extremamente grande em relação a isso, sabia e conhecia bem a respeito de Cristo, e isso é algo absolutamente importante na questão do elo que ele vai fazer entre o século I e o século II na vida da igreja. Outro fato importante é que Inácio ele tem escrito 7 epístolas, 7 cartas. Ele escreveu a carta aos Efésios, a Policarpo, uma carta pessoal, aos Esmirniotas, a igreja de Esmirna, que é a carta que é a igreja de Policarpo, que Policarpo era bispo, aos Filadelfos, aos Magnésios, da cidade de Magnésia, aos Tralles, da cidade de Trália, e aos Romanos. Foi a sua última e derradeira carta. E ele escreveu essa carta justamente quando ele estava viajando para Roma, onde ele onde ele teve o seu martírio. Os escritos de Inácio contribuíram muito para a construção da cristologia ortodoxa, principalmente da união das naturezas de Cristo. Quando nós vamos observar essas cartas de Paulo, a gente consegue ver a cristologia num nível inicial, no nível mais assim, não tão profundo igual nós vamos ver em outros pais, mas muito importante. Justamente porque aqui a gente já consegue perceber essa questão das heresias, do gnosticismo, e nós vamos ver que quando os concílios eles vão condenar heresias como nestorianismo e eutiquianismo, eles vão usar bastante os escritos de Inácio, justamente em relação a essa união das naturezas de Cristo, o que na teologia hoje nós chamamos de união hipostática da natureza de Cristo, onde a natureza divina ela se une com a natureza humana, de modo que Cristo ele não é 2 pessoas, mas apenas uma pessoa que possui 2 naturezas distintas e inseparáveis. Os escritos de Inácio ainda vão contribuir para a instituição da ceia do Senhor como meio de graça. Um dos meios de graça que nós temos, além da oração, da leitura da palavra, a ceia do Senhor e o batismo. E Inácio foi um dos pais apostólicos que reconheceu a autoridade da igreja de Roma sobre as demais. Ele vai ter a seguinte frase na epístola que ele escreve aos Romanos: Roma preside a igreja na caridade. Então aqui já começa aquela questão da liderança da igreja de Roma, da diocese romana, em relação às demais igrejas da cristandade. E é justamente nesse alicerce em que a primazia do bispo de Roma, a liderança do bispo de Roma, em que hoje nós chamamos ele de Papa, ela começa a nascer. Inácio ele foi preso então na cidade dele, em Antioquia, por ordem do imperador Trajano, aquele que nós havíamos comentado na aula de perseguições à igreja, que havia trocado cartas com Plínio jovem, e ele foi mandado para Roma, onde provavelmente ele foi morto por feras no Coliseu. É o que conta a carta de Policarpo. Mas isso não é algo absolutamente factível de conseguir comprovar, mas nós acreditamos que tenha sido dessa forma. E na sua viagem para Roma, Inácio escreve uma carta à igreja romana para dissuadir qualquer tentativa de livrar do martírio. É muito interessante isso aqui, porque Inácio ele vai
escreveu uma carta para que aquelas pessoas, né, acreditava-se que naquela época algumas pessoas importantes dentro do império haviam se convertido ao cristianismo e elas congregavam a igreja de Roma. Então Inácio ele escreve essa carta justamente para que essas pessoas que têm esse certo grau de liderança dentro da igreja, elas não tentem livrar Inácio do martírio. Elas não tentassem livrar ele da morte. Ele queria ser morto por Cristo, assim como Cristo morreu por ele. Inácio ele vai ter uma frase, uma expressão muito famosa que ele vai falar em relação a esse martírio. Ele fala assim: eu sou o trigo de Deus, quero ser triturado e moído pelos dentes das feras, a fim de me converter em pão puro de Cristo. Inácio ele fala assim: eu suplico a vocês, não mostrem comigo uma caridade importuna, permitam-me ser pasto das feras, pelas quais me será possível alcançar a Deus. Antes, excitem os leões para que se convertam em meu sepulcro. Assim serei um verdadeiro discípulo de Cristo. Muitas pessoas vão criticar Inácio falando assim que ele tinha tendências suicidas para poder buscar tanto martírio, mas não é isso. Inácio ele fala nessa carta aqui, e também a Policarpo, foi outra carta que ele escreveu durante essa viagem que ele fez de Antioquia até Roma, uma viagem que durou cerca de 3 meses. Ele fala que ele buscava crucificar as paixões terrenas dele, em prol do maior amor que ele tinha, que era o próprio Cristo. Obviamente que Inácio não queria que sua morte ela tivesse um caráter vicário, um caráter expiatório para perdão de pecados, não era isso. E nem que através da sua morte ele garantisse a sua ida para o céu. Não era isso. Mas é porque a igreja ela passava por diversas perseguições. E Inácio, então, ele estava demonstrando para as pessoas da sua própria igreja e para a igreja da Europa que o martírio em si ele não era algo ruim. Era uma honra, era um privilégio morrer por Cristo. Mas nós sabemos que depois vai existir uma coisa chamada de martírio voluntário, né? Muitas pessoas elas vão buscar esse martírio, morrer por causa de Cristo, acreditando que assim elas iriam para o céu, e de tal modo que será necessário que a igreja e a sua liderança ela fale que o martírio voluntário, né, o martírio, as pessoas elas não devem buscar o martírio, mas se porventura elas forem presas, elas não podem negar a Cristo. O próximo pai da igreja que nós vamos falar é Clemente de Roma, século II. Ele atuou na cidade de Roma, onde ele foi bispo. Então, se ele foi bispo de Roma, ele é considerado papa. E ele é considerado o quarto papa da Igreja Católica Apostólica Romana. O primeiro foi Pedro, e Clemente de Roma será considerado o quarto papa. E ele escreveu uma epístola à Igreja de Corinto, contra as divisões existentes na comunidade de Corinto. E é muito interessante porque a temática da carta é sobre a submissão aos líderes e principalmente o chamado à vida correta. E isso vai denotar para nós, vai mostrar para nós a autoridade do bispo de Roma em relação às demais igrejas, em relação às demais comunidades cristãs. Isso já começa então a surgir aquela incipiência que eu citei para vocês em Inácio, em questão da liderança de Roma. Então aqui nós vamos ver a liderança do bispo de Roma. E isso é porque o bispo de uma igreja estava admoestando, estava corrigindo uma outra igreja em um outro local, em um outro país, que era a igreja na cidade de Corinto, que ainda possuía os seus mesmos problemas de divisão, algo que Paulo já havia tentado combater nas suas epístolas. E então Clemente ele vê essa necessidade, surge essa necessidade dele falar novamente sobre esse assunto de divisões dentro da igreja. Outro ponto importante e interessante que a gente tem na vida de Clemente é que foi ele que estabeleceu a crisma, um sacramento da Igreja Católica, que é praticado até hoje, no qual é considerado que quando a pessoa recebe a crisma, ela recebe o batismo do Espírito Santo, e além disso ele também iniciou o uso da palavra amém
nas cerimônias religiosas. Nosso próximo pai, Policarpo de Esmirna, século I e II, final do século I, começo do século II. Ele foi bispo da cidade de Esmirna e discípulo de João. Esse aqui foi muito discípulo de João, andou muito próximo a ele, juntamente com um outro pai da igreja chamado Papias, a gente não vai falar sobre ele. E além dele corresponder com Inácio durante a viagem de Inácio, que ele estava indo ser martirizado em Roma. Ele escreveu uma epístola à igreja dos Filipenses e foi citado também por Irineu, Tertuliano e Eusébio, entre outros bispos e escritores da igreja. Ele foi martirizado durante a perseguição em Esmirna no século II, foi ordenado pelo imperador Marco Aurélio. A gente falou um pouquinho sobre isso na aula 2. E é muito interessante, Henry Walsh, ele vai falar assim sobre Policarpo, que ele autenticou o que seria considerado ortodoxo, através de sua famosa relação com o apóstolo João. Um grande valor era atribuído ao testemunho que Policarpo poderia dar como sendo genuína a tradição da antiga doutrina apostólica. É através dos escritos de Policarpo, principalmente essa carta que a gente vê, que ele escreveu à igreja de Filipe, que nós temos essa certeza em relação à tradição, aquilo que os apóstolos eles praticavam no século I. Então, nós vemos aqui um expoente, alguém extremamente importante nesse elo de ligação da continuidade da tradição cristã. Nosso próximo pai, que não é uma pessoa, sim um documento, é Didaquê, escrita provavelmente no século I, e Didaquê significa doutrina ou ensinamento dos 12 apóstolos, e apesar de ter esse nome, ela não foi escrita pelos 12 apóstolos, isso é algo que a gente tem que ressaltar. É um documento muito antigo, ele data do período apostólico, e ele é muito citado por Eusébio, que é o historiador da Igreja Antiga. Só que um fato curioso é que o texto na íntegra de Didaquê só foi encontrado em 1873 na cidade de Constantinopla, em um mosteiro. As pessoas faziam ali algumas expedições, encontraram então o exemplar e hoje, pela graça de Deus, a gente consegue ter contato então com essa obra integral. Existe ela até traduzida em português. Nós temos aí algumas editoras que já publicaram a Didaquê e você consegue encontrá-la também na internet em PDF tranquilamente. E o que constitui então a Didaquê? O ensino principal era reforçar a moralidade cristã e estabelecer critérios para os profetas que alegavam falar em nome de Jesus. Nesta obra nós vemos uma ênfase moralista e legalista de condutas e práticas, na qual há uma ausência doutrinária teológica. Ela vai se assemelhar muito com a Epístola de Tiago, que é uma epístola, uma carta mais prática que nós vemos, né, que vai falar muito em relação aos aspectos práticos da vida. E a Didaquê ela também tem esse caráter mais prático, de vivência, de como que os cristãos deveriam se portar, como eles deveriam agir. Então, é extremamente importante também esse escrito para que nós tenhamos a plena noção de como funcionava essa questão da vivência durante o período apostólico. Nosso próximo pai foi a Epístola de Barnabé, também é um escrito. Ela é tradicionalmente ela é tradicionalmente atribuída a Barnabé de Chipre, aquele mesmo lá em Atos que fez a viagem missionária com Paulo, mas não se tem certeza, isso não é algo que é factível, a gente não consegue comprovar isso, então isso é dado pela tradição. O autor, a gente consegue ver que o autor dessa carta ele tem uma intenção de transmitir um conhecimento especial. E isso a gente poderia, então, comparar um pouco com o gnosticismo. E a gente vê que ela é uma epístola que tem um caráter apologético, principalmente em relação aos judeus. Ela foi escrita em oposição ao judaísmo e ela assemelha-se demais com os escritos paulinos, exceto que a salvação, de acordo com essa epístola de Barnabé, ela é baseada na conduta e na moralidade, e não no sacrifício expiatório de Cristo. Isso aconteceu porque a gente consegue entender as motivações dessa carta, porque no século II houve um certo tipo de renascimento do judaísmo. No ano 70, com a destruição do templo,
os judeus, houve a diáspora dos judeus, eles foram espalhados pelo território do Império Romano, e eles começaram então a fazer comunidades, e aquelas comunidades elas começaram a se fortalecer. E isso aconteceu muito por quê? Porque além de ser uma religião que se assemelhava em um certo sentido com o cristianismo, ela tinha algo bom, porque o judaísmo ele não era perseguido pelo Império Romano, em detrimento, a despeito, por exemplo, do cristianismo, que este sim era perseguido pelos imperadores e pelos romanos na época. Era visto como uma ameaça ao império, e o judaísmo não, porque o judaísmo já era uma religião mais antiga, ele já estava há mais tempo, os romanos já tinham mais experiência com isso. Então, começa a crescer esse número de adeptos. Vários cristãos eles começam a deixar o cristianismo e vão para o judaísmo. Alguns voltam para o judaísmo. Então, assim, essa carta ela seria essa apologia, porque ela vai falar assim que a salvação, a aliança, ela foi interpretada de forma errada pelos judeus, que na verdade o povo eleito, o Israel verdadeiro, são os cristãos. Então, é isso que ele vai trazer de aspectos apologéticos para aquelas pessoas no século II. O nosso último pai apostólico também é outro escrito, que é o Pastor de Hermas. É um livro que nós temos aí anônimo, né? Alguns falam que é Hermas, mas Hermas também é uma cidade, então assim, fica essa dúvida, não sabe direito que seria o nome do autor ou se seria a cidade em que ele estava. Ele foi considerado como um livro autoritativo por alguns dos pais da igreja. Esse livro ele vai narrar basicamente 5 visões do que o autor teve, que era um escravo liberto, e também vai narrar 12 mandamentos e 10 parábolas. Nós vemos aqui a iniciação da doutrina da penitência para purificação e santificação da noiva, que é a igreja. Então aqui a gente já tem esse início da questão da penitência, né, que a pessoa, só o sacrifício de Cristo não é suficiente, a pessoa também ela tem que cumprir a penitência dela de acordo com o pecado que ela comete. E nós vamos ver que o autor no desenvolvimento da sua cristologia sugere algum tipo de adocionismo, igual aqueles ensinos propagados pelos gnósticos, né? Que Cristo ele teria sido adotado no momento do seu batismo. E isso é algo que, obviamente, nós não concordamos e não está correto, e muito provavelmente foi um dos motivos que retirou esse livro da lista dos canônicos. E então nós vamos iniciar agora a nossa segunda fase, que foram os pais apologetas. Quem são os pais apologetas? Apologética é defesa. Quando você vê essa palavra apologia, quem faz apologia está defendendo alguma coisa. Então os pais apologetas foram aqueles que defenderam o cristianismo. Eles eram líderes cristãos articulados e familiarizados com a filosofia pagã, com a filosofia grega. Esses pais eles tinham como objetivo a defesa do cristianismo, fazer apologia, de modo que faziam apologia à ortodoxia e às doutrinas cristãs. Em detrimento dos pais apostólicos, que eram mais simples e objetivos, os pais apologetas eles tinham como objetivo, a defesa da religião cristã diante dos poderosos e estudiosos da época. Estes pais usaram a filosofia grega como base nas suas argumentações, uma vez que o cristianismo estava marginalizado. Então eles buscaram pontos de identificação entre a filosofia, o judaísmo e o cristianismo. A gente vai ver que eles vão utilizar muitos termos filosóficos, principalmente vindos de Platão e Aristóteles. O próximo pai da igreja que nós vamos falar é sobre Justino Mártir. Justino Mártir, ele era cristão de origem palestina, versado em filosofia grega, principalmente em platonismo e estoicismo, e ele conheceu a Cristo em uma discussão filosófica. Isso é algo interessante porque Justino, durante uma discussão com outro cristão, esse cristão ele faz algumas citações em relação ao Novo Testamento, e isso leva Justino a uma curiosidade, para que ele pudesse então ler a respeito do Antigo Testamento, ler os Evangelhos, ler alguns escritos paulinos, e quando ele tem esse contato com aquilo que os filósofos na antiguidade chamavam de escritos bárbaros, eles falavam que os livros, né, as cartas, os evangelhos, eles eram escritos bárbaros. Ele tem então um contato com esses escritos e a partir dali, pelo poder da palavra de Deus, ele se converte ao cristianismo. E é muito interessante porque Deus vai utilizar muito a vida dessa pessoa, desse homem, para que ele pudesse fazer diversas apologias. Então ele escreve 2 apologias ao cristianismo
E também ele vai escrever um livro chamado Diálogo com Trifão, que é a sua obra-prima, sua magnum opus, no qual é um diálogo que ele tem com Trifão, que é um judeu, e aí ali ele vai fazer a defesa do cristianismo em relação ao judaísmo. Nas obras de Justino nós temos várias informações sobre os cristãos, sobre como eles se reuniam no primeiro dia da semana, como funcionava a ceia, eles entoavam louvores, e tudo isso ele vai colocar, então a gente consegue ter um conhecimento de como funcionava a rotina dos cristãos, principalmente no culto. E principalmente ele vai também citar outros autores, outros pais da igreja em seus escritos, algo que convalida as autorias de outras pessoas contemporâneas a ele ali, ou um pouco mais antigas. O principal da teologia de Justino é que ele vai desenvolver a teoria do Logos, a doutrina do Logos, no qual os seres racionais participam e podem perceber a luz da verdade. Isso é algo extremamente importante, porque Justino ele falava basicamente que Moisés era superior a Platão. Quando ele falava isso, ele estava dizendo assim que a teologia ela é superior à filosofia. E ele também afirmava que Cristo é superior a Sócrates. Sócrates era considerado o maior filósofo de todos os tempos. Então, ele estava reafirmando a autoridade de Cristo em relação a essas coisas, em relação ao conhecimento, em relação à verdade, de que a verdade revelada através de Cristo ela é muito superior, muito maior do que aquilo que foi revelado através de Sócrates. Ele então está convalidando essa ideia. E aí, a partir daí, ele vai falar que esse Cristo, esse dono da verdade, ele é o próprio Logos. Aquela pessoa que tem a função, que tem que veio trazer ao mundo a mediação, que veio fazer e executar a mediação entre Deus e os homens. A doutrina do Logos é algo que já existia na filosofia grega. Os gregos acreditavam que haveria o Logos, um mediador que faria justamente esse papel de representar os seres humanos diante dos deuses e representar os deuses diante dos seres humanos. Então é justamente nesse escopo, nessa teoria que João ele vai escrever o início do seu evangelho, já tendo isso em mente, e Justino ele virá então já com essa ideia do evangelho de João, aquilo que João havia escrito, e vai discorrer sobre isso já dentro da filosofia. Algo que então ele vai fazer uma apologia ao mistério da encarnação de Cristo. E é muito importante porque para ele o sacrifício de Jesus, ele só é válido porque Jesus ele se encarnou como homem. A partir do momento em que Cristo ele nasce, a partir do momento do advento, do nascimento de Jesus, Jesus ele vai tornar o seu sacrifício como algo válido porque ele tem nele a natureza humana. E Justino Mártir ele é chamado dessa forma justamente porque ele foi martirizado, ele foi decapitado no ano de 165 depois de Cristo, devido à sua convicção com a verdade de Cristo. Nosso próximo autor, Atenágoras, da cidade de Atenas, ele era um cristão grego, nasceu e viveu em Atenas, que na época era a maior escola filosófica, ou seja, ele teve um contato muito grande com a filosofia grega, e ele apresentou uma petição em favor dos cristãos ao imperador Marco Aurélio, justamente aquele que capitaneou a perseguição na cidade de Esmirna. E o imperador Marco Aurélio ele era filósofo, ele era um filósofo estoico, era discípulo, ele tinha como conselheiro dele Sêneca, também outro filósofo estoico muito famoso. E ele havia perseguido duramente a igreja no século II, que culminou justamente com o martírio de Policarpo, foi o nosso pai apostólico que a gente estudou há pouco tempo. E ele usava muito da filosofia grega, principalmente Platão, e ele combinou ideias religiosas e filosóficas, argumentando em favor dos cristãos. Ele utilizou-se muito dos meios apofáticos, de modo que defendeu que o Deus da filosofia seria o Deus dos hebreus. Deus só poderia ser conhecido e compreendido através da razão. Esse aqui provavelmente foi um dos erros de Atenágoras de Atenas, a utilização de meios apofáticos. O que são os meios apofáticos? Os meios apofáticos é quando você
tende a definir alguma coisa através daquilo que ela não é. Ou seja, ele definia Deus através daquilo que Deus não era. Deus não é mortal, Deus não é homem, Deus ele não é um ser dependente. Então, dessa forma, ele ia definindo Deus através daquilo que ele não é. Nós utilizamos, né, na nossa teologia cristã, a via catafática, que é justamente afirmando aquilo que Deus é. Deus é eterno, Deus é transcendente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Então, assim, dessa forma nós afirmamos. Qual que é o problema da via apofática? O problema da via apofática é que ela, quando você vai negando, e tirando as coisas, né? Você, em um determinado momento, pode acontecer de você negar algo que Deus é. E a via apofática, digamos assim, que ela é o início da trilha para o gnosticismo, o qual leva para o agnosticismo, que é aquela ideia que você não consegue provar que Deus existe, mas você também não consegue provar que ele existe. Então, Deus existe? A pessoa responde, eu não sei. E o agnosticismo ele é o próximo passo para o ateísmo, que é aquela pessoa que ela de fato nega a existência total de Deus ou de um ser divino. Então, assim, existe esse certo perigo em relação àquilo que Atenágoras escreveu. Lógico que ele teve a sua importância, principalmente porque ele fez uma apologia às autoridades da época para que cessassem as perseguições. Então, a gente consegue perceber essa preocupação dele com os cristãos, mas ele teve também, digamos que, esses certos erros da parte dele. E outra coisa, que Deus só pode ser conhecido e compreendido pela razão é absolutamente ao contrário daquilo que a ortodoxia fala. Porque Deus ele só pode ser conhecido porque ele se revelou ao homem. Deus ele quis fazer-se conhecido. Então, apenas através da iluminação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo ele vem e ilumina o homem através daquilo que nós vamos chamar da iluminação divina, algo que Santo Agostinho vai trabalhar bastante, é que nós podemos conhecer e reconhecer Deus como Criador e Salvador das nossas vidas. Nosso próximo pai apologeta foi Teófilo de Antioquia. Ele foi bispo na cidade de Antioquia. De igual modo também Inácio de Antioquia foi, e ele teria escrito vários livros, porém a maioria desses livros, né, estima-se que em torno de 600 livros, eles foram perdidos, eles se perderam no decorrer dos anos. Porém, nós temos uma importante obra apologética que essa sim foi preservada, que são 3 livros autólicos. Nesses livros ele vai definir que a matéria ela não é eterna, mas ela é criada. Algo, por exemplo, que a filosofia grega falava, que a matéria ela era eterna e ela ia se transformando no decorrer do tempo. Mas não, a matéria ela é criada, eterna é apenas Deus. E ele deu diversas colaborações acerca do Logos, que foi uma teoria já iniciada por Justino Mártir, e contribuiu para uma reflexão trinitária acerca de Deus. Então, tanto Justino quanto Teófilo, eles vão iniciar essa ideia da Trindade, algo que será plenamente definido no Concílio de Calcedônia, no Concílio de Niceia, que foi presidido pelo imperador Constantino. Nós vamos falar sobre isso na nossa próxima aula. Então, a ideia da Trindade ela começa a nascer já com os pais apologetas de uma forma mais visível. As formulações dos concílios eles começam e vão perpassar muito por aquilo que esses pais escreveram. E a gente vai ver uma válida tentativa de apresentar o cristianismo como uma religião factível, que pode ser pensada principalmente com o uso da teologia. Isso é algo extremamente importante porque os filósofos gregos eles vão argumentar que o cristianismo ele não é uma religião porque ela não pode ser pensada. Eles vão falar assim, por exemplo, que a Bíblia ela não pode ser considerada verdadeira porque não é o livro que tem como você alegorizar esse livro. Não tem como você fazer alegorias com esse livro, igual você faz com os escritos dos gregos, igual você faz, por exemplo, com o Antigo Testamento, o que muitos rabinos começaram a fazer nesse período. Então, eles vão
colocar esses argumentos, algo que Teófilo ele vai tentar debater com eles, de que não era assim. O cristianismo ele é sim uma religião factível, ele é sim uma religião que pode ser pensada. E aqui a gente trazendo um certo anacronismo, né? Obviamente que não era desse período, mas John Stott ele vai falar muito nesse sentido, de que crer também é pensar. Então, meus amados, terminando os nossos pais apologetas, a gente tem os pais polemistas, que foram líderes cristãos, e assim como os apologetas, eles escreviam cartas em defesa do cristianismo. Enquanto os apologetas eles escreviam para os intelectuais, as autoridades, os polemistas, né, que vêm de polêmica, eles escreviam para outros cristãos que tinham ideias heterodoxas ou até mesmo ideias heréticas. E eles tinham o objetivo de manter o pensamento ortodoxo mais próximo possível dos apóstolos. Os polemistas se tornaram grandes teólogos, uma vez que eles tinham grande preocupação com a precisão teológica. Esses pais formularam as principais doutrinas, as quais foram utilizadas nos grandes concílios e em suas confissões e fórmulas. E o nosso primeiro polemista que nós vamos falar é Irineu de Lyon, século 2 a 3. Ele era um grande defensor contra as heresias. Ele foi bispo na cidade de Lyon, na França. E ele tem a obra mais relevante dele, que tem justamente um título muito sugestivo, que é Contra as Heresias, o qual o principal enfoque dele é o combate ao gnosticismo. Ele elaborou uma doutrina, uma teoria que é extremamente maravilhosa, que é a teoria da recapitulação, no qual Cristo ele é o cabeça da humanidade. Ele vai falar assim que a encarnação de Cristo ela vai ganhar aspectos soteriológicos, aspectos relacionados à salvação. Ou seja, o fato de Jesus ele ter nascido como homem é que ele vai ser o representante da humanidade na redenção. Ele vai trabalhar aquela ideia que a gente vê que Paulo fala lá em Romanos, de Cristo ele ser o segundo Adão. Adão ele foi o primeiro ser humano, o nosso representante, por isso que quando Adão cai, pelo fato dele ser o nosso representante, então toda a humanidade vai cair junto com ele. E aí no sentido de que quando Cristo, então, ele é o verbo de Deus encarnado, e ele nasce, ele tem o nascimento dele através de Maria, e ele se torna, então, um ser humano, a partir daquele momento, então, ele é o segundo Adão. E diferentemente do primeiro, que cai, Cristo ele não cai. Ele tem uma vida de obras absolutamente perfeita. Então, se a gente parar para pensar em caráteres gerais, Cristo seria a única pessoa no mundo que teria o direito de ir para o céu. Cristo seria a única pessoa no mundo e que teria o direito de, após a morte dele, estar presente diante da pessoa de Deus. Mas aquilo que Deus faz, que nós vamos estudar, principalmente a gente vai ver isso no aspecto com que tanto João Calvino quanto Martinho Lutero vão trabalhar a ideia da justificação pela fé, algo que foi desenvolvido através da doutrina de Santo Agostinho, é que Deus, então, ele pega todas essas boas obras de Cristo e coloca em nós. Desse modo, então, no dia do juízo final, quando Deus ele for nos julgar pelos nossos atos, Deus ele vai enxergar em nós não as nossas obras, mas as obras de Cristo. E isso só é possível justamente de acordo com a teoria da recapitulação de Irineu, porque Cristo ele nasceu como homem. E ele tem essa frase que é maravilhosa, que está lá no seu livro Contra as Heresias, que fala assim: por causa do seu amor incomensurável, ele se tornou o que somos, para permitir a nos tornarmos como ele é. Por causa do amor de Deus, por causa do amor de Jesus, ele renunciou toda a sua glória, ele veio para a terra como homem, ele passou por todas as fases da vida que nós passamos, ele foi morto de forma injusta, mas aquela morte na cruz, ela foi absolutamente necessária para nós, como um ato de graça, porque apenas dessa forma, ele sendo homem como nós, passando por todas as coisas que nós passamos, mas sendo vitorioso em tudo, apenas dessa forma é que é possível a nós que cremos nele, que cremos na salvação dele, que entregamos os nossos corações a ele, nós temos a esperança de ser como ele é.
de um dia nós sermos unidos a Ele na ressurreição, assim como Ele é. Nosso próximo pai da igreja, Clemente de Alexandria, do século II até o século III, ele foi predecessor de Orígenes, era padre na cidade de Alexandria e líder da escola catequética, ou seja, existia uma escola ali que formava padres. E ele combateu muitos valentinianos, que eram gnósticos, que estavam ali na cidade de Alexandria, no Egito, e que eram um dos importantes centros intelectuais do mundo antigo, juntamente com Atenas. Nós tínhamos esse outro centro intelectual de Alexandria, onde existia uma das maravilhas do mundo, que era a Biblioteca de Alexandria, naquela época, uma biblioteca fantástica, mas que ela se perdeu durante o período, de acordo com nós tivemos várias guerras e várias mudanças, então muito daquilo que existia na Biblioteca de Alexandria foi perdido, de modo que hoje existem apenas ruínas. E Clemente ele vai escrever 4 obras importantes: Exortação aos Gregos, Disposições, Pedagogo e Miscelânea. E basicamente ele defendia uma síntese entre a filosofia platônica e a teologia. E ele tinha essa finalidade assim, de alegorizar a Bíblia, igual eu falei para vocês, né? Uma das principais indagações dos filósofos gregos é que a Bíblia ela não poderia ser alegorizada. E Clemente, então, ele veio mostrar que a Bíblia ela pode ser, sim, alegorizada. Algo que hoje nós não concordamos muito, nós como protestantes, essa questão da alegorização da Bíblia. Mas isso aí é assunto para outra aula. E durante a perseguição, no começo do século III, ele passou a liderança da escola catequética para Orígenes e ele mudou para a Palestina, onde provavelmente ele faleceu de causas naturais. E o nosso próximo líder, nosso próximo pai, seria Orígenes, um pai um tanto quanto controverso. Alguns não consideram que Orígenes ele é um pai da igreja, apesar de ele ter vários e vários escritos desse período. Foi, digamos que, o nosso escritor e autor mais prolífico desse período. Se a gente pegar todas as obras que os patrísticos escreveram, eu acho que Orígenes e Santo Agostinho foram os que mais escreveram. Não teve mais ninguém que escreveu do que esses dois. E ele era líder da escola catequética de Alexandria, foi um prolífico escritor cristão, e estima-se que ele tenha escrito em torno de 600 obras, das quais nós podemos destacar sobre os primeiros princípios, Contra Céus, que eu falei com vocês na nossa última aula, e a Hexapla, que era uma Bíblia que ela tinha, ele escreveu todo o Antigo Testamento, ela eram 6 colunas. Na primeira coluna a gente tinha o texto do Antigo Testamento todo em hebraico. Na segunda coluna nós tínhamos uma transliteração, ou seja, mudança, né, dos termos das letras em hebraico para o grego, de forma simples. Aí nós tínhamos depois na terceira coluna a Septuaginta, que era a versão grega do Antigo Testamento, e nós ainda tínhamos mais 3 versões do grego, escrito por outros autores judeus, no qual então ele demonstra ali, ele faz um comparativo entre as versões que existiam do Antigo Testamento naquela época. E apesar de toda a grandeza que ele tinha nas suas obras, Orígenes ele representa, nós ainda temos muita resistência em relação a ele, porque nós vamos ver que quando nós vamos lendo as obras de Orígenes, nós conseguimos perceber muitas ideias universalistas. O que é o universalismo? É aquela teoria de que todas as pessoas do mundo elas serão redimidas, independentemente do que elas fizeram em vida ou não. No final, todo mundo vai ser redimido, porque Cristo ele morreu pelo mundo, por amor ao mundo, então todo mundo vai ser redimido. E outro ponto controverso nas ideias de Orígenes é o subordinacionismo que existe na Trindade, que se assemelha muito com o monarquismo, né? Ele falava que tanto o Filho era subordinado ao Pai, quanto o Espírito era subordinado ao Filho e ao Pai, e que ele também falava assim que o Espírito ele havia sido criado pelo Filho. Então são algumas ideias não muito ortodoxas, coisas que devem ser desprezadas, mas mesmo assim
não invalida tudo aquilo que esse homem fez e nem por causa disso também a gente deve considerar ele como se fosse um herético, porque a ideia dele, em momento algum, era essa. Ele não queria, de forma alguma, propagar alguma ideia mentirosa, era sim uma questão de pensamento que ele tinha na época. E a outra coisa é que Orígenes ele vai ser um dos precursores da alegoria da interpretação bíblica, além de ser adepto da teoria da pré-existência da alma de Platão, como se as nossas almas elas fossem eternas, algo que nós não acreditamos. A nossa alma, aquilo que nós temos, ela foi criada em determinado momento. A gente não tem ideia quando nós nascemos, se é no momento da nossa concepção, mas em algum momento a nossa alma é criada, mas ela não é eterna. E o nosso próximo e último pai da igreja que nós vamos falar hoje é Cipriano, da cidade de Cartago, do século III. Ele foi bispo naquela cidade, Cartago, que fica no norte da África. Excelente orador. Ele escreveu diversas epístolas sobre a moral cristã, a fé e o culto. E além de ser um dos iniciadores do latim cristão, ou seja, ele é considerado, além de um pai polemista, também um pai latino. É outro grupo que eu falei com vocês que nós, infelizmente, não teremos condição de falar sobre eles na nossa aula, mas só para a gente ter uma ideia, os pais latinos foram aqueles que escreveram basicamente as suas obras em latim, que um tempo depois o grego ele passou, não era mais considerado a língua, né, franca do mundo e tal, ele foi perdendo espaço, e a língua que surgiu no lugar dele foi o latim, e o latim ele passará a ser a língua oficial da religião, tanto que até o advento da Reforma Protestante, os cultos eles eram todos feitos apenas em latim, de modo que as pessoas elas iam para os cultos e não entendiam o que os padres falavam. Então Cipriano ele defendia a unidade da igreja como união visível, na qual há um episcopado valorizado com a liderança da diocese romana. Ele defendia também a unidade da igreja, porque para ele não existia salvação fora da igreja. Então nós vemos muitas das ideias católicas atuais escritas no catecismo católico já iniciadas aqui com Cipriano. Foi um dos precursores da regeneração batismal, ou seja, o batismo ele é um milagre. Quando a pessoa é batizada, nós estamos presenciando ali um milagre. Ela está tendo um novo nascimento, ela está nascendo de novo, e aquilo em si, o ato em si, o fato de você colocar a água na cabeça de alguém, ou então afundar alguém na água, aquilo é um milagre. E ele foi martirizado durante as perseguições imperiais do imperador Valeriano. Mesmo a gente vendo muitas ideias controversas, assim, que para nós protestantes pode parecer hoje, é importante a gente ter uma ideia de como que surgiram essas tradições, de onde que isso veio, qual que é a origem de tudo isso que é falado, por exemplo, na Igreja Católica, no culto católico, e isso é algo interessante para nós. Algumas considerações finais, então, meus queridos, a respeito dos pais da Igreja, é que os pais da Igreja eles não são as Escrituras, e muito menos eles querem ser as Escrituras. A gente tem que enxergar os pais da Igreja como se eles fossem homens de Deus, santos, no sentido de que todos nós que pertencemos a Cristo somos santificados, somos separados, né? E nós temos que ver eles como se fossem irmãos mais velhos na fé, com os quais nós vamos conversar acerca das coisas de Deus, com os quais nós vamos conversar acerca da Bíblia. Então, eles não são o fundamento. Ele não é sobre aquilo que os pais da igreja escreveram que nós vamos fundamentar e alicerçar as nossas vidas. Os seus escritos e legados, exemplos de fé, devem nos auxiliar na nossa jornada cristã. Porque a maioria desses homens, eles abandonaram as vidas que eles tinham para poder viver exclusivamente para o reino de Deus. E o preço, meus queridos, para muitos deles foi a própria vida deles. Nós vemos então as dificuldades para escrever um livro na antiguidade, bem como o caminho do martírio que muitos tomaram. E isso tem que nos encher de inspiração. Eles não deixaram que as dificuldades, igual por exemplo Orígenes, que é um pai da igreja muito criticado, ele não deixou que a dificuldade ela fosse impeditivo para que ele pudesse escrever todas as coisas que ele precisava escrever, todas as coisas que ele escreveu. Aquilo não foi impeditivo para ele, pelo contrário, ele foi motivado. E nós vemos, por exemplo, que as obras de Orígenes elas são muito preservadas porque houve um certo investimento, tanto por parte dele como por parte de outras pessoas dentro da igreja, para que aquilo pudesse ser repassado e não se perdesse com o tempo, igual muitas obras de outros irmãos
que outros pais se perderam. E um efeito interessante que as perseguições da igreja e os consequentes martírios era que no lugar das pessoas se sentirem ameaçadas e terem medo do cristianismo, né? Eu não vou virar cristão porque o império vai me perseguir. Acontecia uma situação absolutamente ao contrário. Nos lugares onde acontecia o martírio, ali a igreja parece que ela ganhava um fermento, né? Ela crescia muito mais. E tanto que isso foi ilustrado por Tertuliano, outro cristão, que ele vai falar assim que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, pelo sangue dos mártires, pelo martírio das pessoas é que a igreja cresceu, é que a igreja ela foi regada. Então, quando nós, ao criticarmos algo dos primeiros padres, os primeiros pais da igreja, nós devemos fazer isso por meio da palavra de Deus. Apenas através da Bíblia é que nós podemos concluir e tirar conclusões acerca daquilo que eles escreveram para nós. Porque, meus queridos, a primeira e a última instância da nossa fé é apenas a palavra de Deus. Portanto, meus queridos, para finalizarmos a nossa aula, gostaria de deixar aqui com vocês uma citação de um apologeta anglicano do século XVI, o John Jewel, no qual ele vai trazer para nós a seguinte frase: o que dizemos sobre os pais Agostinho, Ambrósio, Jerônimo, Cipriano, etc.? O que devemos pensar sobre eles ou que descrição podemos fazer sobre eles? Eles são intérpretes da palavra de Deus. São homens eruditos e pais eruditos, instrumentos de misericórdia de Deus e vasos de plena graça. Não o rejeitamos. Nós os lemos, os respeitamos e damos graças a Deus por eles. Eles foram testemunhas da verdade, foram os pilares e ornamentos valiosos na Igreja de Deus. Contudo, eles não podem ser comparados com a palavra de Deus. Não podemos edificar sobre eles. Não podemos torná-los o fundamento e o padrão da nossa consciência. Não podemos colocar neles a nossa confiança. Nossa confiança está em o nome do Senhor. Muito bom. Isso que ele fala. E para nós encerrarmos, então, essa nossa aula, se você se interessou mais sobre esse tema, que é lógico que a gente está muito longe de esgotar os pais da igreja, ficaram faltando muitas pessoas para a gente poder falar, mas infelizmente nós não temos condições. Eu queria deixar com vocês aqui algumas indicações. Primeiro, esse livro aqui, ele se chama Redescobrindo os Pais da Igreja, desse autor Michael Hawking. Ele é publicado pela editora Fiel. Livro pequeno, ele vai tratar de 7 pais da igreja, muitos deles que nós não falamos nessa aula, então isso já é algo interessante. E tem alguns que nós falamos, por exemplo, ele vai trazer uma certa profundidade, grande, Inácio de Antioquia, outra pessoa também que nós falamos hoje, que ele vai trazer para nós, Orígenes, e alguns que nós não falamos, igual, por exemplo, a Epístola de Diogoneto, que é considerada um pai apologeta, mas ela não é um homem, né? Assim como Didaquê ou a Epístola de Barnabé também, ela é um documento que nós temos. E o outro livro é esse aqui, daquele box que eu apresentei para vocês na nossa primeira aula, Tradição Cristã. Esse é o volume 1, nós temos aqui, ó, o volume 1, vai falar do ano 100 até o ano 600 e ele vai abordar bastante, esse autor aqui, o Yaroslav Pelikan, ele vai abordar bastante em relação à teologia dos pais da igreja nesse período. Esse livro é publicado pela Shed Publicações, que é uma editora subsidiária da Vida Nova. Muito bom esse livro também. E eu queria deixar mais uma indicação para vocês, esse livro que ele tem mais um caráter geral, que é esse aqui, ó. Cristianismo através dos séculos, do Earl Cairns, publicado pela Vida Nova. Um livro muito bom também. Estou usando ele bastante para poder preparar as nossas aulas de concílios, que vai ser a nossa próxima aula. Então, deixando o material para vocês aí, quem quiser ter um aprofundamento maior. Aquele livro Redescobrindo os Pais da Igreja, ele tem um nível mais introdutório, mas muito bom para poder trazer para nós o real sentido e o significado em relação aos pais da igreja.
Bem, meu querido, fica com Deus. Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha uma ótima semana. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com a nossa quinta aula. E se você ficou com alguma dúvida em relação à nossa aula, você pode deixar nos comentários aqui do vídeo no YouTube, que assim que possível eu respondo para vocês. Tá bom? Um abraço, fica com Deus e tchau.